Alô, alô, pessoal, amigos da Associação Brasileira de Marketing e Negócios, aqui é Mário Divo, mais um videocast com uma pessoa muito querida, muito amiga da nossa associação, sempre com conteúdo muito interessante e que você já já vai saber quem é. Mas antes, eu quero pedir para que, olha, esse QR Code aqui embaixo é do Instituto Rogério Steinberg. Aponte seu celular, faça uma doação e com isso você vai ajudar o Instituto a conduzir um trabalho muito, muito interessante com crianças que são de comunidades carentes e, ao mesmo tempo, têm um alto potencial de desenvolvimento de seus talentos. Então, ajude o Instituto e, ao mesmo tempo, acompanhe essa conversa que vai ser sensacional com meu amigo Rafael Smith. E, como sempre eu faço com todo mundo, eu peço para que o nosso convidado se apresente, diga quem é, o que você faz e por que essa conversa vai ser interessante. Então, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Essa conversa acho que vai ser interessante por causa da minha área, né? Uma das minhas áreas de atuação, que é um pouco controversa e muito voltada para o místico, quando não é, a gente sabe que é ciência, que é a hipnose clínica. E eu acho que é por isso, né? A gente vai dar um bom papo aqui nesse sentido aí. Então, bom, se bem que depois, mais para frente da conversa, nós vamos explorar um outro lado teu também, que é um tipo de conhecimento seu que não é comum, mas vamos deixar para frente. Por enquanto é só spoiler. Vamos, é por isso que eu não falei mais nada. Falei só, me limitei só a isso aí. Vamos agora começar com a questão de hipnose. Explica a primeira coisa o seguinte: a hipnose, qual a relação que ela tem com um tratamento terapêutico, com a terapia? Existe relação? Como é que funciona? Ou seja, muita gente, quando tem algum problema, pensa em contratar um profissional especialista em terapia, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, dependendo do caso. Aí, como é que a hipnose se aproxima ou se alinha com essas formas de tratamento? Então, a hipnose, ela acaba sendo muito conhecida por causa do entretenimento, né? São aqueles shows de hipnose que fazem as pessoas esquecer o próprio nome, número ou alguma coisa do tipo. E muito pouco se sabe da hipnose como um recurso terapêutico. Ampliando agora a minha apresentação inicial, né, trabalho também com psicanálise, a psicanálise, inclusive, que aborda as questões do inconsciente. Na verdade, as terapias, no geral, sempre vai explorar muito essas questões, né, do que a gente chama de inconsciente, o subconsciente, e a hipnose é o trabalho, pode dizer, mais diretivo nesse sentido, né? A hipnose clínica. Porque aquelas brincadeiras que se faz em shows, infelizmente, reduz muito a propriedade clínica do que é a hipnose de fato. Na verdade, a gente precisa explicar duas coisas. Primeiro, que a hipnose tem tudo na vida. Tudo. A hipnose nada mais é do que um fenômeno mental, natural, onde há uma alteração da percepção da realidade. Então, uma pessoa que assiste um filme, ela tem uma alteração da percepção da realidade, porque ela se engaja de tal maneira que ela deixa de pensar que aquilo é uma produção cinematográfica, ela deixa de pensar que são atores e é mera atuação, é algo ficcional. Ela se envolve, ela se engaja, ela se concentra naquilo dali e existe um processo emocional. Hoje estudos já mostram que os filmes, por exemplo, eles mexem com neuroplasticidade. Então, a nossa mente ela é alterada, inclusive em questão de padrões até, ou implementações de informações emocionais, quando a gente vê um filme, né? Sobretudo quando é um filme que tem congruência emocional com alguma coisa que já está ligado ao nosso histórico pessoal, sabe? Você quer dizer que eu posso assistir um filme e incorporar para mim comportamentalmente algo que aquele filme apresentou, é isso? Sim, naturalmente isso pode acontecer. Sobretudo se certa informação ela é regular, se a sua mente de alguma forma identifica que de repente aquele personagem, aquele perfil seja interessante para que você incorpore algum elemento. Por exemplo, pegando a questão aqui desse romantismo que a gente tem hoje. Muito do romantismo vieram por causa dos filmes e novelas. Essa coisa do príncipe encantado, como que o homem, o príncipe deve proceder, aquela coisa muito mágica da Bela Adormecida e tudo mais, você percebe que existe um efeito hipnótico na sociedade onde, de alguma maneira, inconscientemente, parece que grande parte das mulheres ou
desde das meninas, das crianças, que já se idealiza, parece que essa coisa, dessa construção desse conto de fadas, sabe? Isso é um efeito Mas hipnótico. isso não é. Você disse filmes e romantismo mais recentes, mas isso não vem desde da época, quando criaram o tarô, já existiam essas coisas, esses estereótipos, essas analogias com o comportamento humano. E eu falo do tarô, como também existem outras formas de trabalhar com essa percepção de que existem padrões de comportamento do ser humano. Arquétipos, E inclusive. os Porque o tarô arquétipos, vai... exatamente. E aí, quando a gente chega ao longo do tempo, me parece que o que acontece é o meio desses arquétipos serem difundidos a partir de história em quadrinho, a partir de livro, a partir até mesmo da história boca a boca. Mas o que você quer dizer é que padrões se incorporam no comportamento e a partir daí, o meu comportamento passa a ser conforme o padrão. É isso? Sim, sim. Para uns mais do que para outros, mas em algum nível a gente é influenciado. A gente pega, claro, não só os filmes, mas você já tinha aquele ideal, por exemplo, o casamento, a coisa do vestido de branco e aquela coisa toda, era, na verdade, era um momento muito específico para a plebe, né, se enquadrar naquele romance monárquico, né? Então era a chance daquela mulher plebeia se vestir daquele jeito. Então tem o ideal de caramba, eu quero, né, ou se almeja ser a princesa, a rainha, o rei. Isso já é Idade Média, né? Quando as pessoas faziam essas cerimônias. Felizes, né? para sempre. E aí entra muito essa coisa do conto de fada, que vai sendo representado desde Disney até os filmes e novelas, né? E isso vai, de alguma forma, ter efeito hipnótico. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, é que a hipnose está em tudo. A hipnose está no fato de você se concentrar em algo e aquilo te influenciar emocionalmente, como o filme, como eu falei. A hipnose está, às vezes, você está com o celular na mão, procurando o celular, e você está com ele na mão, ou seja, sua mente bloqueou aquela informação. É muito comum a pessoa estar com óculos, né? Eu não uso óculos, mas já vi algumas pessoas com óculos na mão e procurando óculos, né? Até criança já vi isso. Tá com a criança no ombro, e eu vi um vídeo, né, de um pai com a criança no ombro e procurando, porque viu o carrinho vazio, né? Ou seja, a mente suprimiu aquela informação. Ele ficou tão focado em achar a criança que a informação da criança, né, que estava sobre os seus ombros foi anulada. A gente chama de alucinação negativa, né, que é possível de se produzir no entretenimento. Né, quando você vê, às vezes, uma pessoa que faz uma hipnose de entretenimento e você suprime uma informação da mente daquela pessoa. Então, imagina assim, agora aqui está o Fabrício por trás das câmeras com a gente, e aí eu faço uma hipnose contigo, você, né, tem todo um processo específico para isso acontecer, e eu vou suprimir a informação do Fabrício aqui nessa sala. Então, vou falar para você que não tem mais ninguém, só tem eu e você aqui as câmeras. Né? Se você tiver realmente um nível de engajamento X, e você realmente se concentrar e seguir as instruções, você vai abrir os olhos no tempo oportuno, vai olhar para o lado e não vai ver o Fabrício. A sua mente vai bloquear tanto quanto o pai que está com a criança no ombro e não está vendo a criança porque está hiperfocado em achar ela. Isso é hipnose, entende? A diferença é que você consegue produzir, induzir algumas coisas nesse sentido. O fato é que a hipnose clínica, você consegue fazer induções direto na base da programação emocional da pessoa, e é por isso que é muito poderoso. Então você vai direto lá no ponto. Eu tive uma conversa recente com um profissional dessa área de mentoria, desenvolvimento humano, em que ele comentou de uma questão do centramento que a gente deve ter e que a gente, às vezes, faz, é claro que inconscientemente, a mente, ela ver ou não ver alguma coisa da realidade, ou seja, o que para a gente é uma realidade é aquilo que a nossa mente está querendo que a gente entenda como realidade. Então, pelo que você está dizendo, no meu dia a dia, podem acontecer situações, e aí eu estou me abstraindo de novela, de filme, ou seja, num relacionamento, num fato que acontece, eu posso, na minha mente, construir uma realidade diferente do que ela é, e com isso eu estou fazendo, entre aspas, uma auto-hipnose negativa. Eu estou criando uma realidade que não existe.
Uhum. Isso pode acontecer. Sim. E aí é onde o tratamento da hipnoterapia consegue reverter essa. Consegue. E é possível a partir da entrega da pessoa. Porque o entendimento mais errado que as pessoas têm é de que a hipnose é uma invasão, né? É algo que independe da permissão da pessoa, e não é assim. Agora, se a pessoa realmente está entregue, está direcionada a seguir as instruções para viver a experiência dela, ela consegue reconfigurar qualquer tipo de padrão que ela tem, né? Desde vícios e outros tipos de projeção que ela vai ter. Porque a nossa projeção de realidade, a nossa mente é projetada a realidade a partir do subconsciente ligado aos padrões que a gente tem, né? Então, o subconsciente projeta a realidade a partir do padrão que nos foi instalado. O ponto é que a maioria das coisas que nos foi instalado não vieram de nós mesmos, a gente não tinha escolha. Na nossa infância, a gente não pediu para viver certas coisas, para ouvir certas coisas, para sentir certas coisas, né? Então, essas experiências, sobretudo quando tem carga emocional, elas são muito poderosas no nível de predileção do cérebro. O cérebro tem uma predileção em armazenar certas informações que têm uma carga emocional relevante, sobretudo quando é negativa, pela via da sobrevivência, por causa da questão da autopreservação, que é a gente pode dizer que é o ponto máximo e absoluto, né, na pirâmide das ordens do que o cérebro prioriza, sobrevivência, né? Então, uma criança que não tem as funções corticais, né, executivas, analíticas desenvolvidas, ela vai, na verdade, ela vai receber os influxos que estão acontecendo ali naquela fase da vida dela, bons e ruins. E aí o que acontece? Isso vai determinar os padrões que vão estar instalados na mente dela. Igual uma máquina que você compra de fábrica e quando você liga ela pela primeira vez, tem algumas instalações necessárias que são feitas, até você utilizar o computador pela primeira vez. Então você instala alguns softwares, algumas coisas básicas para rodar a máquina ali. É mais ou menos isso. A criança é como se fosse uma máquina biológica de fábrica que está pura, né, no sentido ainda das informações, né, das camadas sensoriais ainda, né, da sua própria realidade, e ela vai absorvendo isso. Então, o que ela está vendo e o que ela está ouvindo, o que ela está sentindo, isso tudo vai tornando, né, as primeiras instalações na mente dela. E é por isso que a infância tem muita relevância. Agora, como é que você projeta, como é que você visualiza a sua realidade? A partir disso. Então, você consegue alterar bases específicas, né, que determinam como você visualiza a sua vida da maneira que você quer, da maneira que você está intencionando. Então, se uma pessoa vê a vida um pouco preto e branco, possivelmente porque ela teve uma realidade, né, preto e branco. Talvez foi imposto isso a ela, né, pela mãe, pelo pai, pela vivência que ela teve, ou alguma circunstância específica que fez ela, de repente, enxergar a vida um pouco diferente. A TCC vai chamar isso de filtro. Você mexe com os filtros, né? Porque o canal sensorial é aquilo que vai receber a informação. Aquela informação, ela tendo congruência com coisas que já existem, com bases de informação emocional que existem, aí é o que vai gerar o resultado, né? Que é a experiência em si. Agora, você falou de a pessoa se desenvolve carregando ao longo da vida algumas coisas desde criança que se instalaram. Então, quando você faz esse trabalho, é isso que se chama de regressão? Ir buscar lá no passado? É isso que é regressão? Ou a regressão tem outra forma de interpretação? Tem alguns tipos de regressão, e regressão é uma das técnicas, né, dentro do mundo da hipnose. A regressão acaba sendo muito interessante porque e positivo também, e efetivo, porque você possibilita a pessoa de vivenciar aquela experiência que está por trás do problema que ela quer resolver, que ela às vezes nem imagina, e na maioria das vezes nem imagina, e quando ela vivencia aquela realidade, aquela memória emocional, porque não é uma lembrança. Regressão com hipnose não é lembrar. Lembrar é um esforço, né, da mente racional buscando questões hipocampais, enfim, daquilo que te é acessível. A memória emocional não necessariamente é acessível no estado de vigília. E é por isso que a regressão no estado de transe é muito peculiar, porque a pessoa acessa informações que geralmente não são acessíveis em estado de vigília. Estado de transe e estado de vigília é a mesma coisa? Então, o estado de vigília é o que a gente está aqui agora. A gente está em vigília, estamos conversando, enfim. Você está me ouvindo, está racionalizando em cima do que eu estou falando, analisando e tudo mais.
O estado de transe tem vários níveis de transe também. O transe terapêutico basta que seja um transe leve. A pessoa vai ter um relaxamento progressivo, né, dos músculos menores, músculos maiores, a mente dela vai estar relaxada, e quando isso acontece, ela se aproxima de um estado do sono, mas ela não dorme. É por isso que antigamente era chamado de sono nervoso, até por James Bright, que cunhou esse nome, inclusive foi o cara que chamou esse fenômeno de hipnose, né, porque ele ligava ao sono. Hipnos, né, da Grécia, era o deus do sono. E depois foi ver que não tinha nada a ver com sono. Na verdade, a pessoa estava hiperfocada. Ou seja, é o efeito contrário. A pessoa que está em hipnose, ela não está adormecida, ela está com uma área mais relaxada, mas ela fica hiperfocada no ponto focal, que é aquela emoção que ela está querendo resolver. E aí, voltando até para o ponto que a gente estava falando, a regressão, ela acaba sendo muito forte porque você expõe a pessoa àquela emoção. Quando você expõe a pessoa àquela emoção que está acabando com a vida dela, aquela angústia, aquela aflição, enfim, que às vezes ela nem sabe de onde está vindo, ela dispara a amígdala, que é talvez o centro principal das emoções do sistema límbico. E quando a amígdala está disparada, é quando ela consegue acessar as bases iniciais de onde tudo começou. Ou seja, você consegue fisgar aquela informação através do disparo da amígdala e você revisita em nível de memória emocional a primeira vez que ela vivenciou aquilo. E aí pode ser desde o ventre da mãe, tem pessoas que têm experiências de vida passada, e aí eu não entro nesse mérito. Eu quero fazer uma observação aqui para todo mundo que nos ouve, que é o seguinte, esta amígdala que ele está falando não é aquela amígdala que, quando criança, tira a amígdala, opera a amígdala, não. Essa amígdala, ela está em que parte do cérebro? Ela está no centro, no sistema límbico, perto do hipocampo. Então, ela está lá dentro. Hipotálamo, está lá dentro. Essa é a amígdala que ele está falando. São duas amígdalas, né? Então, ela, inclusive, tem grande conexão com o sistema nervoso também. Ela vai fazer o disparo, por exemplo, quando você toma um susto, você fica agitado, o sistema nervoso simpático, que tem a ver com a reação de luta e fuga, ela passa pela amígdala. A amígdala que vai fazer com que o hipotálamo tenha a função específica de, enfim, acessar o eixo hipotalâmico, hipófise adrenal, que é quando tem a liberação de adrenalina, de hormônios adrenais, onde ou a suprarrenal, que é onde você fica agitado querendo sobreviver. A amígdala, ela dispara isso quando ela identifica um perigo. Quando a pessoa ela entra em estado regressivo, ela acessa a emoção aversiva e acontece esse disparo desses órgãos específicos com a emoção, ou com a absorção dessa emoção. Então você possibilita a dessensibilização sistemática daquela emoção. E um reframing, que é a ressignificação da informação. É como se fosse o seguinte, você faz o negócio vir para fora, você fisga aquela informação, revisita o início e começa a dessensibilizar. Literalmente, você pega aquela rede neural, né, que está gritante, porque ela foi disparada tantas vezes, e os mesmos neurônios dispararam tantas vezes que se tornou uma rede intensa de informação, de eletricidade, de fato. Né? E quando você revisita aquela informação com os órgãos já responsáveis por isso ativos, você vai enfraquecendo aquilo, você vai fazer uma ressignificação daqueles fatos. E você vai revisitando momentos oportunos, né, que tenham a ver com aquela emoção. Então a mente da pessoa vai levar ela aquilo, não sou eu só vou ser um guia. A mente da pessoa que vai levar ela para os momentos, desde o início até o tempo presente. Então você realmente vai desligando a circuitaria neural por trás daquele problema. E como você não deleta a informação, você ressignifica. A pessoa não vai deletar a informação, mas ela vai ressignificar a ponto daquilo não mais afetar ela. E aí não é a via racional, é a via do sistema límbico, é a via emocional. Porque se fosse pela via racional, bastaria você identificar racionalmente o problema e pronto, está resolvido. Mas não é o que acontece. Muita gente, às vezes, na terapia, identifica a origem do problema. Caramba, meu problema está ligado a isso aqui. Matei a charada, ok. E aí, mudou? Não mudou, porque racionalmente você não consegue mudar, você não consegue forçar a máquina para mudar aquele padrão. Na realidade, o que você está dizendo é que eu vou mudar o meu padrão, esse chamado padrão, mas não é dentro do lado racional de que eu penso, eu quero, eu vou mudar, não. Não. Eu tenho que entrar num processo de relaxamento para ir lá dentro do subconsciente, aonde esse padrão está instalado. E aí, vê se eu vou fazer uma analogia correta, até para o pessoal entender quando se fala em padrão. Quando eu vou dirigir um carro,
eu estou na rua dirigindo, eu não tenho um racional que diz assim: agora pisa na embreagem, agora muda a marcha, agora bota a seta, agora vira a direção, mas vira a direção um pouquinho só que é para desviar do carro. Ou seja, eu estou dirigindo o carro, não é com manual de instrução no meu lado racional. Eu tenho já esse manual, este padrão, instalado lá dentro. Então, como me facilita a vida eu estar dirigindo usando aquele padrão sem que eu tenha que ficar pensando nele. Então, esse que é o conceito de padrão. Esse é um exemplo, mas é claro que existem padrões de como enfrentar uma situação onde tem multidão ou quando tem uma plateia. Muita gente não consegue fazer uma palestra porque se sente, de alguma maneira, atemorizada. De outro lado, tem quem faz isso muito bem porque criou uma forma. Ou seja, a nossa vida, então, ela é uma construção de padrões no subconsciente. Alguns vêm de infância, outros a gente vai construindo ao longo do tempo. E se eu quero, de alguma maneira, corrigir ou melhorar ou resolver alguma questão, é a hipnose que me ajuda a ir buscar esse padrão e transformar. É isso? Exatamente. É claro que a hipnose é, sem dúvida alguma, para mim, é o melhor caminho mais rápido para isso. Sem dúvida alguma. Mas você tem outras terapias que vão buscar essa mesma coisa. A questão é que você tem um outro processo, né? Eu não quis dizer que é só hipnose. Eu quis dizer, a hipnose sim, mas a hipnose, sem dúvida alguma, é o caminho mais objetivo e sério para resolver uma questão e uma alteração nesse sentido de um padrão, sem dúvida alguma. Mas é exatamente isso. O cérebro ele cria essas padronizações até para reserva de energia. E muito dessa reserva de energia é para sobrevivência. Volta na questão da sobrevivência. O cérebro ele cria padrões para que, uma vez que esses padrões estão agrupados, né, estão automatizados, ele só acessa aquele arquivo e a coisa funciona. Entra no piloto automático. A questão da direção é o exemplo. Quando você vai dirigir, depois que você aprende a dirigir, você não precisa mais pensar, né, o que você vai fazer. O corpo já faz aquilo automaticamente, a ponto de você dirigir, não perceber nenhum caminho que você percorreu, consegue falar no telefone ao mesmo tempo e fazer planejamento ao mesmo tempo, coisa que na primeira vez que você foi dirigir não conseguiria. Por quê? Porque tinha todo um envolvimento cerebral para que houvesse um aprendizado daquilo dali, questões motoras, reflexivas e tudo mais. Depois que essas questões se tornam um padrão, que aí tem muito a ver com os gânglios da base, os gânglios basais, que está dentro do sistema límbico. Vamos dizer aqui, subconsciente é uma palavra, né, um pouco mais enxuta, genérica para falar de uma complexidade de coisa. E então esses gânglios da base eles são responsáveis também por essas memórias motoras, né, memórias, né, de recorrência. Então o que acontece? Quando você entra no carro, é como se o cérebro acessasse esse chunking, a gente chama de chunking, que é um agrupamento neural, com todas essas questões reflexivas, motores e tudo mais, onde entra no piloto automático. Você não pensa mais em realmente exercer aquela função da direção. E, na verdade, para outras coisas que a gente faz comumente. Eu imagino que no esporte, o atleta que treina, exatamente, ele, na realidade, desenvolve esse tipo de padrão e melhora esse tipo de padrão para que, na hora do movimento que ele precisa ter, ele não precisa pensar, ele já age. Sim. Tem até um livro, não lembro se acho que é O Poder do Hábito que fala isso, que tem um experimento com ratos, que no labirinto, que ele tem a recompensa no final, então ele está sempre explorando o labirinto e ele está usando as funções corticais ali para, né, encontrar a premiação dele, a recompensa. Com a regularidade daquela frequência do labirinto, aquilo se torna tão automático que depois de um tempo ele não usa mais as funções, né, executivas ali para encontrar, ele já vai no automático. E a mesma coisa quando uma pessoa, por exemplo, tinha uma regularidade de um exercício, em caminhar no condomínio, aquele mesmo caminho, por anos fazendo aquilo. Depois de um tempo, anos, ela desenvolve Alzheimer, ela começa a esquecer de tudo, até dela mesma, mas ela percorre o mesmo caminho andando, sem se perder. Ou seja, ela está tendo amnésias em decorrência do Alzheimer, ou seja, uma área específica, de memórias específicas, está sendo afetada, mas outro tipo de memória não. Entende? Então, assim, na verdade, a gente tem vários tipos de memória, né?
É uma complexidade de coisas. Agora, nós aqui, como você sabe, somos uma associação de marketing e negócio. Deixa eu levar essa questão da hipnose, que a gente está tratando muito no nível digamos, pessoal, indivíduo, deixa eu levar para o nível da empresa. Uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, como é que essa empresa pode se beneficiar da hipnose para fins de seus resultados ou o desenvolvimento de seus negócios? Tem alguma área em que a hipnose pode contribuir? Completamente, porque você consegue fazer um trabalho individualizado, mas você consegue também fazer trabalho coletivo. Você consegue fazer hipnose coletiva. Se você tiver um alinhamento, por exemplo, com aquela empresa, né, com os membros daquela empresa, você consegue fazer um trabalho muito bem direcionado. E acaba sendo válido para a empresa porque você consegue trabalhar a questão da produtividade, você consegue fazer uma redução do burnout. Então, tem protocolos anti-burnout que podem ser aplicados com a hipnose, né? Você vai melhorar o NPS interno de uma empresa, porque se você melhora a qualidade mental das pessoas, você tem, né, um posicionamento dos próprios membros, participantes daquela empresa, né, positivo com relação a ela, entre outras coisas. Você pode reduzir turnover daquela empresa. Então, o que não é bom, uma empresa com muita rotatividade não é algo legal, né? Então, você pode aplicar protocolos interessantes para otimizar aquela empresa, as funções ali, né, desde os executivos, dos CEOs até, né, a base daquela empresa, para fazer com que haja uma sinergia positiva, né? E aí é alinhamento de mente, porque tudo que a gente faz é mente. É mente. Como é que a gente vai produzir, o quanto que a gente vai produzir, se eu estou bem, se eu estou mal, o meu problema emocional dentro de casa vai reverberar no meu trabalho na empresa, vou produzir menos ou mais, se eu estou me separando da minha esposa, isso vai me afetar, vai afetar o meu rendimento ali. Então, naturalmente, você consegue trabalhar de forma individualizada, você consegue também trabalhar em equipe. Lixando, por exemplo, pessoas que têm problema X, Y, Z, você consegue fazer trabalhos direcionados para cada uma delas. Então, assim, o número pouco importa, pode ser para 20 pessoas ou 100, 500, enfim. O ponto aí é o alinhamento, porque a hipnose, onde que está a grandeza da hipnose clínica em si, em nível de terapia? Não está no ato de hipnotizar em si, mas está no que vem antes. A gente chama de pré-talk, que é essa conversa prévia de alinhamento. Só que se você faz um pré-talk de grande alinhamento com as pessoas, e você consegue realmente alinhar a mente, já aguçar elas para o que vai ser feito, aí os resultados são surpreendentes. É coisa assim incrível que pode acontecer muito rápido, sabe? Cada um vai ter uma entrega. É a mesma coisa, cada um vai ter uma entrega e vai ter um resultado. Mesma coisa se você pega 10 pessoas com câncer, mesmo tipo de câncer. Você aplica o mesmo protocolo terapêutico para esse tipo de tumor. A gente pode dizer que todas elas vão ter o mesmo resultado? Não tem como. Cada um vai ter um resultado diferente. Vai ter gente que vai ter realmente uma regressão daquele problema ali e vai conseguir reduzir aquele tumor até uma remissão de repente. Outros vão estabilizar, outros não vão melhorar. O que determina isso? Uma série de fatores, né? Onde o protocolo vai ser efetivo, menos efetivo. O ponto é que na hipnose, como a gente trabalha com questões básicas da mente, né, e tem a ver com entrega, a dúplice que é necessária é o querer absoluto da pessoa, ou seja, a pessoa que realmente se entrega, entende que hipnose não é uma guerra mental. Vamos ver se esse cara vai me hipnotizar mesmo. Duvido. Ok, eu também duvido. Não vai acontecer nada com o cara e o cara vai perder a oportunidade de viver a maior experiência da vida dele. Porque ele está achando que é uma guerra mental, ele está achando que ele tem que se digladiar com o outro ou com outros. Né? Ninguém entra na minha mente. Não entra realmente, porque hipnose não é essa a proposta. Não é invadir mente, não é coisa do demônio, como o pessoal fala. Vai entrar um capiroto e vai mexer comigo e o cara... Não tem nada a ver com coisa diabólica, com coisa espiritual. Não, é ciência. Né? Então, até que os conselhos federais de medicina, enfermagem, psicologia, né, já colocam a hipnose como recurso vital, importantíssimo, né? Até para a questão anestésica, para cirurgia e tudo mais. Então, é uma questão objetiva que depende da pessoa. Qualquer terapia depende do rapport e depende da entrega da pessoa. E na hipnose não é diferente. A pessoa precisa se entregar, um querer absoluto e seguir as instruções. Se eu consigo alinhar de 500 pessoas, vamos dizer que a maioria vai estar alinhada, entendendo o que precisa ser feito, os resultados vão ser incríveis. Então, é simples assim, né? É isso que precisa ser feito. Olha só, deixa aí, o tempo corre
rápido. Boa. E a, e a gente está aqui falando, né, desse lado da terapia. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Eu vou te pedir para tentar me resumir. Primeiro é o seguinte: quando a gente fala em terapias, e basicamente a gente está falando de uma linha que é a hipnose, hipnoterapia, Uhum. a gente está, de certa maneira, alinhado com neurociência. Total. E até que ponto a tecnologia tem evoluído para ajudar na identificação dessas questões ligadas à mente humana, à engenharia da mente, que, de alguma forma, a hipnose pode trabalhar melhor. Essa é uma pergunta, a outra eu faço depois. Não, eu acho que a tendência é ampliar cada vez mais a utilização positiva da tecnologia com as questões ligadas à mente. A gente pega, por exemplo, mais atual, o Neuralink, né, que o Elon Musk criou. A tendência é que pessoas voltem a andar, voltem a enxergar, enfim, comandos só com pensamento já estão sendo treinados. Então não é impossível que futuramente, e eu acredito nisso, haja uma integração da tecnologia com a mente. Tem um lado que eu tenho algumas ressalvas, né, porque a gente não sabe o que isso pode gerar, mas, por outro lado, não é impossível que futuramente tenham chips que otimizem os seus fatores endócrinos, por exemplo, hormonais, as liberações específicas, até dopamínicas, serotoninérgicas. E isso é bem coerente que vai acontecer e possível. Então, é possível que a tecnologia vá resolver muitas coisas. A própria IA, sobretudo com essa entrelaçamento com o computador quântico, computação quântica, a gente não sabe onde isso vai chegar, né? Mas a gente está diante de uma realidade inimaginável. Inimaginável. Hoje, agora, a gente consegue fazer algumas coisas que são interessantes, que é o quê? Analisar a mente da pessoa, até para mostrar a cientificidade da hipnose, com ressonância magnética funcional, por exemplo, com magnetoencefalograma, com ESG, né, o eletroencefalograma. Você consegue ver as áreas de ativação durante a hipnose. Isso é interessante. Bom, a outra questão é o seguinte: você tem um lado que é um nível de conhecimento bastante aprofundado na área de teologia. Uhum. E que você, inclusive, lê a Bíblia no original, você lida com idiomas que são ancestrais. Me conta um pouco de onde surgiu essa vontade, essa vocação, e hoje eu sei que até que você faz palestras sobre isso. Sim, sim. Eu tenho bacharel na área de teologia, fiz mestrado também na PUC, na área de exegese bíblica, que é o que você falou, a gente chama vulgarmente de trabalhar com os originais da Bíblia, apesar de que os originais não existem, né? A gente tem cópias das cópias, né? Mas realmente a gente acaba tendo que usar o grego e hebraico, né? Que são os idiomas os quais originaram, e aramaico. O que me levou a isso foram algumas experiências particulares que eu tive na minha infância e adolescência. Eu tive um lado paranormal muito forte, muitas experiências que não daria tempo de contar aqui, né? Mas numa outra ocasião a gente pode falar, porque aí daria pano para manga esse negócio. É por isso que eu deixei no final só como... Então, e aí, enfim, eu tive experiências tão profundas, assim, que não tive como fazer outra coisa a não ser estudar esse mundo. Espiritualidade, religiões, né? E, enfim, numa época específica, eu quis ser pastor, muitos anos atrás, eu tinha meus 18 anos, eu era bem novo, e eu estava intencionando ser pastor. E foi quando eu comecei a estudar teologia, enfim. Aí minha cabeça foi mudando um pouquinho, não com relação à fé, né? Eu sou cristão, né? E não abro mão disso, tenho muita convicção nesse sentido, até por questão de experiência mesmo. Mas aí depois eu fiz o mestrado, a minha cabeça foi ficando muito científica com algumas coisas, não mexeu com a minha fé, mas eu fui vendo de uma outra maneira, eu fui analisando de uma outra maneira. E o que eu comecei a fazer também é o seguinte, um entrelaçamento entre esses dois mundos, né? O mundo da espiritualidade no geral, com os conceitos de religiões, etc, etc, com neurociência, com a parte da mente, com a hipnose. A hipnose, por muito tempo, foi considerada um fenômeno espiritual no século XVII, XVIII, até XIX, né, na época de Mesmer.
ainda era algo ainda muito místico e tudo mais, até que foi se tornando realmente algo mais científico e explicável, né, em nível de neurociência. Mas eu comecei a fazer um entrelaçamento disso. Então, em nível de palestra, eu falo tanto só de teologia, né, todo esse mundo de espiritualidade, religiões, literaturas comparadas e tudo mais, mas também faço essa ligação do mundo teológico, espiritual, com o mundo mental. Porque eu acredito que, de alguma maneira, mesmo que eu tenha sempre o viés científico dentro de mim, quando eu vou trabalhar qualquer coisa, inclusive clínica, eu entendo que, de alguma maneira, quando você mexe com certas realidades da própria existência, você mexe também com realidades, né, vamos dizer assim, supramundanas, ou, sabe, que está para além do homem. Então, se eu estou mexendo com uma vida, se eu estou tirando uma pessoa de uma depressão, eu estou mexendo com outras coisas. De alguma maneira, eu estou transformando uma vida. Entre sabe? o céu e a terra há muito mais do que possa Existem imaginar. mistérios inimagináveis. Nossa van filosofia. Sem dúvida alguma. Pessoal, olha, esse papo foi maravilhoso, mas o tempo corre. Eu quero agradecer a atenção de vocês, agradecer a generosidade do Rafael em conceder o tempo aqui para essa conversa. Rafael, deixo para você encerrar com aquilo que você ainda acha que vale a pena dizer. Um detalhe, aqui embaixo está o endereço, site, para quem quiser fazer contato com o Rafael. Perfeito. Então, você que está assistindo esse conteúdo, saiba que hipnose não é controle mental, não é invasão mental, não tem nada de demoníaco nisso, tire isso da cabeça, é algo puramente científico. Se quiser mais informação, pode entrar em contato comigo, meu @ no Instagram é oschmidt, SCHMIDT, oschmidt7, e aí você pode me seguir, você pode estar mandando mensagem para mim, eu vou ter todo o prazer de estar te explicando tudo que você precisar sobre o assunto, e é isso, vamos junto. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Abração, Rafael, abração para todos vocês e até o próximo videocast com mais um amigo, uma pessoa que sempre traz conhecimento para você aí de casa. Até mais.